Março de 1998. Um menino de apenas 11 anos de nome Rui Pedro estava brincando próximo ao trabalho de sua mãe. Porém, no final da tarde, ele simplesmente desapareceu e meses depois ele foi encontrado na Deep Web. Quem teria levado o menino embora? Rui Pedro Teixeira Mendonça era um menino de apenas 11 anos que vivia com sua família em uma vila de nome Lousada, no distrito de Porto, em Portugal. O Rui morava com a sua mãe de nome Filomena Teixeira e o seu pai de nome Joaquim Mendonça e uma irmã menor, descritos como sendo uma família comum e de renda e vida estável. E em algumas fontes, o Rui era descrito principalmente por sua mãe como sendo um menino alegre e comunicativo, sensível, que adorava andar na sua bicicleta e gostava de brincar com seus amigos. E um desses amigos era um homem de nome Afonso Dias, 10 anos mais velho que o Rui, tinha 21 anos, e apesar dele ser mais velho, as pessoas diziam que ele tinha um comportamento infantil, um comportamento que não batia com sua idade. Afonso era conhecido por sua família e, inclusive, a família do Rui já tinha ajudado ele algumas vezes. E na data de 4 de março de 1998, por volta das 2 horas da tarde, o Rui saiu de casa com sua bicicleta e foi até o trabalho da sua mãe, que era muito próximo, quase em frente à sua casa. Em alguns locais é informado que a mãe dele trabalhava em uma autoescola, e ao chegar lá, o Rui pediu para sua mãe para passar a tarde com o Afonso, porém a mãe negou que ele fizesse isso e disse que seria melhor que ele brincasse no terreno nos fundos da autoescola. Esse terreno era conhecido e frequentado por outras crianças do bairro e que antigamente servia como uma pista para treinamento de cavalos de corrida. O Rui disse à sua mãe que faria isso, porém essa foi a última vez que eles se falaram. E ao final da tarde, por volta das 5 horas, a mãe Filomena acabou recebendo uma ligação de um tutor da escola do Rui, informando que o menino não tinha comparecido à aula que ele tinha naquele final de tarde. E a mãe, muito assustada, pois esse não era um comportamento do seu filho, saiu do trabalho e foi até o local onde ela acreditava que ele estaria brincando ainda. Porém, ao chegar lá, o seu filho não estava. E a notícia acabou se espalhando, algumas pessoas começaram a procurar e algumas crianças que estavam naquele local afirmaram terem visto o Rui entrando em um carro do modelo Fiat Uno na cor preta. E um vizinho desse local tinha encontrado uma bicicleta escondida entre os arbustos por volta das 3 horas da tarde, e essa bicicleta foi identificada como sendo a do Rui. E como o menino tinha pedido para se encontrar com seu amigo de nome Afonso Dias, ele foi procurado, mas informou tranquilamente que ele não tinha se encontrado com o Rui nesse dia. E com essas informações, a família decidiu ir até a polícia. Porém, conforme o que é dito em algumas fontes, a polícia, nesse momento que a família apareceu, não levou o caso tão a sério. Eles disseram que não podiam fazer nada e que seria melhor que a família esperasse em casa até que o menino voltasse. Mas isso não aconteceu. Durante a noite toda, o Rui não apareceu em casa e só após muita insistência da família que a polícia entrou no caso no dia seguinte, no dia 5 de março. Porém, eles mais tratavam o caso como sendo uma fuga de uma criança. E ainda durante essas investigações, algumas outras crianças afirmaram que no dia anterior o Rui tinha entrado naquele carro preto e que o motorista seria o Afonso Dias. Então, o Afonso foi levado até a delegacia para dar o seu depoimento, porém ele explicou que o carro preto que ele estava utilizando naquela data era do seu irmão e ele tinha levado o carro para fazer uma espécie de revisão. O irmão do Afonso confirmou isso mais tarde, porém o carro nunca chegou a qualquer tipo de oficina naquela região. E apesar de todas essas informações, o Afonso foi liberado pela polícia e, de acordo com o padrinho do Rui, na saída da delegacia, o Afonso foi abordado pelo avô do menino, que chegou a oferecer dinheiro para que ele contasse onde ele estava. Mas nesse momento o Afonso começou a chorar, ele não aceitou essa proposta, mas disse que se quisessem encontrar o Rui, era melhor que todas as fronteiras fossem fechadas, pois o Rui já deveria estar bem longe. Ainda assim, o Afonso foi liberado e o caso continuou sendo tratado como um desaparecimento, uma fuga e não um sequestro. E em algumas fontes informam que neste mesmo dia ou no dia seguinte, um primo do Rui, de nome André, chegou a dar sua declaração informando que o Afonso tinha convidado ele e o menino para irem até um local de prostituição. Mas a mãe de André tinha proibido que ele saísse de casa por aqueles dias, então ele não aceitou ir junto. E como nada consistente era encontrado, a família procurou pela imprensa para que o caso fosse mais divulgado e foi somente dessa forma que uma outra mulher entrou na história. O nome dela era Alcina Dias e ela trabalhava como garota de programa na rodovia 106 com destino a Lustosa. E ela teria informado que nessa data do desaparecimento do menino, ele teria aparecido lá juntamente com um outro homem, que provavelmente era Afonso, no carro preto, e esse adulto tinha dado dinheiro a ela para que ela tivesse relação com o menino que ele disse que tinha 14 anos. Mas disse que ele estava chorando bastante quando desceu do carro. Por isso, ela se afastou dali com ele, foi até uma região de mata e perguntou se a mãe do garoto sabia que ele estava ali, e ele respondeu que não. A Alcina informou que não teve nenhum
tipo de relação com o menino, mas aguardou cerca de 15 minutos e depois eles voltaram até o carro para evitar que ele tivesse mais problemas com aquele adulto que estava com ele. Ela reconheceu esse menino como sendo Rui por causa da divulgação do caso, e todas essas informações dos meninos que tinham visto Afonso no carro e dessa mulher de nome Alcina chegaram até a polícia, porém anos depois foi-se descoberto que na época do caso elas foram descartadas. Assim como também foi dito que aparentemente a polícia não ia receber nenhuma pista por telefone, já que eles recebiam bastante ligações. E não somente por esse motivo, assim como outros que foram acontecendo, a polícia foi acusada de negligência na investigação do caso do menino Rui. E os dias foram se passando e nada mais consistente era encontrado, até que cerca de um mês depois do desaparecimento, um jornalista de nome Nuno Rogério fez uma viagem até a Disney da cidade de Paris. E em uma das fotos que ele tirou dentro do túnel do Pinóquio, ele acabou registrando um garotinho sentado atrás dele acompanhado de um homem de roupa vermelha. Esse menino é muito parecido com o Rui Pedro e a mãe tinha certeza que era ele. Essas fotos foram entregues para a polícia, mas também não resultou em nada. E meses depois, algo mais chocante ainda veio acontecer. Em setembro de 1998, a polícia britânica conseguiu desfazer uma rede de infantil. Essa rede agia em uma das partes mais profundas da internet, a Deep Web. A polícia encontrou e resgatou cerca de 750 mil imagens e vídeos que eram compartilhadas internacionalmente. Mais de 1.200 crianças estavam fazendo parte desse grupo ilícito de forma virtual e também de forma física. E entre várias dessas fotos e vídeos, um menino acabou sendo identificado, e ele seria o Rui Pedro. Ao todo, foram 16 crianças identificadas dessas 1.200. A polícia britânica acreditou que ele realmente era o menino Rui Pedro, mas que infelizmente, por causa da repercussão que o caso estava tendo, provavelmente após os abusos que ele sofreu, o grupo criminoso teria tirado a vida do menino. O Rui foi reconhecido pelos pais, pela polícia britânica, pela Interpol, mas aparentemente em algumas poucas fontes informam que a polícia portuguesa descartou essa evidência. Mas apesar disso, a família decidiu continuar procurando pelo menino, e em 2006 eles contrataram investigadores particulares, mas também não levou a nada. E quando foi por volta do ano de 2011, novas análises foram levantadas e a polícia conseguiu indiciar o Afonso Dias pelo sequestro e rapto do menino Rui Pedro. Então, as crianças que agora eram adultas deram seus depoimentos, inclusive a mulher Alcina, que trabalhava como garota de programa, e dessa vez ela reconheceu o Afonso como sendo o motorista daquela noite. Mas ele acabou sendo absolvido por falta de provas. O Ministério Público recorreu e no ano de 2014 ele foi julgado novamente, mas recebeu apenas uma pena de 3 anos de prisão. E o Afonso cumpriu apenas 2/3 da sua sentença, mais ou menos 2 anos, e no ano de 2017 ele foi liberado por bom comportamento. Ainda hoje ele continua se declarando inocente, que não tem relação com o desaparecimento do menino. A mãe Filomena acredita que seu filho ainda está vivo e possa estar em algum local. No ano de 2018, um morador de rua muito semelhante com as características físicas do menino foi registrado em um vídeo, o que trouxe um pouco de esperança para a família, mas foi-se identificado que ele não era Rui Pedro. E no ano de 2019, cerca de 20 anos após o ocorrido, o menino foi declarado como presumidamente morto. Existia uma alta probabilidade que ele não estava mais vivo. Mas a família, principalmente a mãe, acredita que o menino esteja vivo. Atualmente ele teria 40 anos, a mãe mantém o quarto do menino da mesma forma que ele deixou, à espera que ele volte para casa. E em suas palavras ela disse que uma mãe nunca desiste de procurar pelo seu filho desaparecido. E esse foi o caso de hoje, o caso do menino Rui Pedro, que desapareceu e foi encontrado depois na Deep Web. A família entrou contra o Estado português, alegando sérias falhas nas investigações do caso, mas independente disso, o Rui nunca voltou para casa. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o caso. Se você souber de alguma outra informação que eu não disse aqui, deixe aí nos comentários, e lembrando que casos criminais eu conto todas as segunda-feiras, e até o próximo vídeo.